Então, gente, hoje a aula é do nariz, né? Pra gente compor o nosso rosto, tá? Então, para começar a fazer o nariz, a gente vai fazer como se fosse duas cavidadezinhas assim, ó, bem pequenininho. É só pra marcar mesmo. A gente tá fazendo como se fosse a narina. Em cada lado, vamos fazer como se fosse um parêntese, tá vendo? Fraquinho, que é só para demarcar o espaço, que na verdade o nariz é mais um sombreado. A gente não costuma fazer o nariz, pelo menos eu não costumo fazer o nariz muito acentuado, não, para não marcar muito o rosto do croquis, para ficar mais livre. Então a gente só insinua o local onde seria o nariz. Essa forma de desenho é muito simples de fazer. Desenho é técnica e é treino, né, gente? Então, quanto mais vocês treinarem e se esforçarem para fazer, melhor vai ficar e mais rápido vai conseguir. Tá vendo? Ó, a gente já conseguiu o formato do nariz. Vou fazer aqui de novo. Você pode passar depois a lapiseira bem de leve, tá vendo? Só para poder demarcar mesmo. E vocês vão ver que no rosto, de uma forma geral, na hora de compor ali o rosto do croquis, ele vai se encaixar perfeitamente, tá? Eu vou fazer de novo para vocês terem noção do espaço, assim, como é que vai ficar. Vamos lá de novo, ó. Vou fazer duas cavidadezinhas, que seriam as narinas. Pensa num parêntese e faz umzinho de cada lado. O restante é todo feito no esfuminho, porque aí não fica aquilo muito grosseiro, muito marcado, né? Ele só lembra, na hora da composição do rosto, vocês vão entender bem como é que isso fica. Para quem não assistiu as outras aulas, a gente tem aula aqui no canal, vou deixar aqui na descrição a aula da boquinha e dos olhos, tá? Que aí você vai conseguir ver cada uma com mais detalhes e depois encaixar a forma de fazer no rosto, se você não pegou essas aulas. Tá vendo? É bem simples, bem rápido. Olha, já tá pronto. Duas cavidadezinhas, duas parênteses, e o restante a gente vai sombreando apenas com esfuminho. Fica perfeito. E vamos encaixar no rosto para ver como é que vai ficar, tá? Eu vou dividir aqui ao meio para poder fazer uma linha na vertical. Enquanto eu tô no meio da folha. É bom para quem não tem hábito ainda de desenhar. Então fazer isso, pode fazer em várias folhas e depois ir só treinando, tá? Eu vou traçar aqui um círculo para tentar fazer um rosto. A ideia desse rosto é que ele fique oval, né? Que caracteriza a maioria dos formatos de rosto, né? Então a gente vai fazer um círculo e no final desse círculo vamos fazer um círculo ainda menor, menorzinho, que pra gente encaixar aí o queixo. Vamos ligar, ó, de uma forma bem suave esse primeiro círculo ao de baixo, que a gente consegue fazer melhor, para quem não tem prática, um rosto oval, tá vendo? Eu apaguei todo aquele interior, que ele só serve mesmo de base pra gente riscar. Eu tô fazendo esse meio aí, eu tô dividindo esse rosto ao meio, na horizontal, pra gente ter uma proporção melhor para distribuir os elementos. Na parte inferior eu vou dividir ainda em 3 vezes, pela régua mesmo. Você mede e divide de partes iguais. A primeira linha é a linha dos olhos, a segunda do nariz e a última, que é a terceira, da boquinha. Na parte dos olhos a gente vai dividir, tentar separar esses olhos do meio para cada lado, respeitando o mesmo espaço, né? Para não ficar aquilo muito distante, nem perto demais, muito próximo, para não ficar assim vesguinho, né? O croquis, e nem muito distante também. Os olhos nós vamos tentar fazer o mais parecido possível um do outro. Ah, eu não consigo fazer. Vai treinando. Vai na aula do olho, que tem aqui bem explicadinho, é muito fácil o método que eu passei, que vocês conseguem, tá? Aí ali nos olhos eu já vou começar a desenhar. Vou fazer a íris, que eu expliquei, a pupila, o espacinho da luz, né, que é importante para dar essa caracterização do olhar do croquis. Tudo isso eu vou fazer.
Nesse caso, como é pequenininho o croquis, vocês não conseguem ter uma visão assim muito clara. Por isso que é importante ir na aula só de olhos, depois na aula só da boca e depois a do nariz vocês estão fazendo hoje aqui junto para então formular esse rostinho. Aqui no caso eu já vou puxar os cílios, já vou fazer a sobrancelha, vou tentar fazer o máximo de informação possível aqui dos olhos. Vou deixar a sobrancelha por último para explicar a vocês melhor. Aí da forma com que a gente aprendeu nos olhos, as marcações, tudo isso você vai fazendo também no seu croquis, na medida do possível. E da forma que você vai trabalhando, você vai retirando aquelas linhas que serviram de guia pra gente, né? Porque elas só serviram mesmo para nos guiar para traçar esse desenho assim no começo, que ainda não temos o hábito, né, com tanta tranquilidade para riscar. Vocês me desculpem aí que a minha mão ficou um pouco na frente, mas tá bem explicadinho na aula dos olhos, tá? Dá para vocês pegarem bem lá. Aí nós vamos fazer o narizinho, aqueles 2 pontinhos, os 2 parênteses e pegar o esfuminho para poder traçar. À medida que eu vou desenhando, eu vou apagando as linhas que me serviram de guia, novamente falando, para que vocês não esqueçam, tá? E depois fica muito difícil de apagar. Apagar só no final fica difícil, porque aí já tem o nariz, vai acabar apagando o desenho que você não quer. Antes de esfumar, eu já estou fazendo a boca também. A aula da boca é muito fácil, vale muito a pena vocês conferirem, gente. Ah, gente, por favor, dá um pulinho lá no Instagram, me dá o apoio lá, me segue no Instagram. Tô super empenhada em colocar material novo. Olha, a orelha vai aí, ó, dessas 2 linhas, tá? Da linha dos olhos até o começo da linha do nariz. Aí vocês fazem só um arquinho mesmo, só pra identificar que a orelha tá aí, tá? Nada muito assim acentuado, não. E agora eu vou esfumar do jeito que eu esfumei lá o narizinho, pra assim demarcar onde seria o nariz dela, né? E ela ficar com aquele... a gente consegue identificar que tem o nariz, mas não tá aquilo exposto, muito traçado, um traçado muito ríspido, não. Algo bem leve. É a minha forma de interpretar e é o jeito que eu acho melhor para iniciante. Contorno da boca, todos os risquinhos que nós fizemos lá na aula do desenho de boca. Tá vendo? Já contornou, ela já tá parecendo outra menina. A sobrancelha vai começar um pouquinho antes do nariz, tá vendo? Um pouquinho antes. Aí você vai fazer a sobrancelha que melhor se identifica, porque o desenho a gente ensina a técnica, mas o traço, as características são suas, né? É do desenhista, é do estilista, é do ilustrador que está se propondo a fazer aquele desenho. Ele tem que ter a sua marca, tem que ter a forma. Ó, tô fazendo aqui do lado para vocês terem uma ideia de como eu faço. Eu faço um risco e vou puxando os fios como se fosse uma sobrancelha mesmo, ó. Mesmo sendo pequenininho, é legal fazer assim, dá uma ideia melhor de realidade, tá vendo? Ó. Sempre um pouquinho antes. Eu não me preocupei aqui de esfumaçar muito o rosto do boneco, nada disso, porque a minha ideia só é mesmo mostrar pra vocês a distribuição dos elementos do rosto, tá? O tratar da boneca, o tratar do croquis, nós vamos aprender em outra aula, tá? Eu não vou tratar esse manequim aqui não, esse croquis aqui não. Eu só quero mesmo que vocês foquem, prestem muita atenção na distribuição. É igual o cabelo, vamos tentar fazer uma aula aí só de cabelo. De vários cabelos, de vários modelos, para vocês então terem uma noção, um ponto de partida. Aí eu tô fazendo um coque bem tradicional, bem comum, que é só pra fechar a boneca, né? Não ficar com aquela ideia assim de um rosto estranho, né? Um rosto nu.
E as meninas que não estão muito acostumadas pensam assim que parece um serzinho de outro planeta sem o cabelo. E já com o cabelo você já se identifica. Então eu tô fazendo isso só para vocês se situarem. Mas vamos ter uma aula específica de cabelo, tá? E vocês comentem aqui o que vocês querem, gente. Comuniquem-se comigo, fala, porque é muito importante esse feedback. Gente, se inscreva no canal, gente. Tá faltando tão pouquinho pro meu primeiro alcance aí, um casinho. Me ajuda aí, é só apertar o botão de se inscrever, eu faço com muito carinho. E eu espero e conto com vocês, porque sem vocês não tem condição. Aí é legal sempre a gente esfumar, né, o desenho, o cabelinho, porque dá uma ideia. Quando tudo que a gente cria brilho, dá uma ideia de realidade. A gente aproxima mais da realidade. Quando a gente cria o brilho, esse efeito de sombra e luz, né, é o que dá essa ideia de realidade ao croquis ou a qualquer desenho que a gente faça, né? Não só de croquis de moda. Aí a gente vai limpando, mesmo que seja só treino, limpe para você conseguir ver e conseguir se orgulhar do seu desenho ao final. E você vai arquivando para depois você ver o seu próprio desempenho. Eu espero que vocês curtam muito. Deixem um beijo.